Olá, sejam bem-vindas. Esse é o canal Consciência Extraordinária. Eu sou Flávia Lopes. Hoje você vai assistir um vídeo que é a reprodução de uma live que eu faço toda terça-noite para minha comunidade de mulheres no WhatsApp. Toda segunda-feira elas mandam perguntas sobre autoconhecimento, sobre oportunidades de se melhorar, de se curar desses sentimentos que a gente às vezes se cobra tanto. E aí, na terça-noite, eu faço uma live. E agora você vai ver as respostas. E se você também gosta de autoconhecimento, mas precisa de um método mais eficaz, porque não tem tempo para meditar, entra na minha comunidade. É só pegar o link aqui na descrição. Eu te espero lá. Ótima noite, gente! Coisa boa ver todas vocês aqui, que gostoso. Eu montei um jeito para a gente gravar essa live e a ideia é que ela fique focada realmente no meu rosto. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, como a gente já tem costume, né? Já está combinado de perguntar ou pelo chat ou abrir microfone. O som de vocês vai sair normal, mas a gente vai tentar deixar localizado no meu rosto para também respeitar a privacidade de todo mundo que está aqui. Mas são todas muito bem-vindas, que bom todo mundo aqui de novo. A gente não cansa de aprender, né, gente? Ainda mais sobre a gente mesmo, que coisa boa. Então vamos lá. Então a gente está aqui nessa live de perguntas e respostas das perguntas que são enviadas lá no grupo de WhatsApp, na comunidade de mulheres consciência extraordinária para mulheres extraordinárias como nós. Vamos sair da vida ordinária, de fazer tudo sempre igual, vamos tomar conta da gente mesma, né? Que delícia. Bom, então, enquanto talvez outras pessoas ainda vão chegando, outras meninas, vamos começando para a gente honrar o nosso combinado de terminar aí às 8h30. E conforme a gente for falando aqui as perguntas e respostas, vocês já sabem, pode fazer pergunta, vocês têm total liberdade para ir interagindo aqui durante a live, tá bom? Então, bora lá. A primeira pergunta que a gente tem aqui no grupo é da Regiane. Ela diz assim: Oi, Flá, querida. Oi, Rê, querida. Gratidão por estar aqui, primeiramente. Eu também sou muito grata. A minha pergunta é: como não se cobrar tanto? Eu tento diariamente não me cobrar, mas é complicado. A sensação é que sempre eu preciso dar conta. Posso dizer que isso é um mal, entre aspas, que todas nós, mulheres, acho que já vivenciamos em algum momento, né, aí da nossa trajetória na vida. Bom, o que que eu gosto de olhar para essa história de cobranças e autocobranças? Eu fui uma mulher extremamente autocobradora. Sempre cobrei muito de mim e ainda preciso ficar atenta, porque senão eu me pego na curva lá, me cobrando, tá? Mas o fato é que é assim, todo sentimento negativo, né, vamos dizer assim, a Rita está dizendo aqui que a cobrança é algo que ela se sente mal, está cansando ela de precisar dar conta. Então, todo esse sentimento, ele esconde, por mais estranho que possa parecer, ele esconde um positivo. Exemplo, muito provavelmente, ao longo das nossas vidas, nós ouvimos é, muitas, muitos parabéns, muitos, muitos elogios, quando a gente fazia as coisas bonitinho, né? Então, olha que bom, parabéns, minha filha, você fez, você entregou. Então, a gente fica com essa sensação de estar correndo atrás desse prazer, vamos falar assim, do dever cumprido. E mais que isso, olhando agora para o outro extremo, além dessa sensação positiva, né, do prazer que está escondidinho aí, nós também temos que olhar um pouquinho para os nossos medos em ser punidas quando não entregamos, quando não fazemos, quando não cumprimos.
Então, isso também, historicamente, se a gente for olhar ao longo da nossa primeira infância, diz muito da nossa história de vida. Bem, estamos arrastando esse inconsciente, nessas historinhas que estão guardadas, nossa, lá no nosso porão do inconsciente. Só que estamos arrastando ela até a vida adulta. Então, como olhar para nossa autocobrança, olhando para o positivo? Então, o que eu ganho quando eu olho com aquela sensação de uau, dei conta de tudo, no fim do dia eu tô um caco, mas olha, minha casa tá um brinco, a minha família tá ótima, eu resolvi tudo no meu trabalho, certo? Então precisamos, por mais estranho que possa parecer, mas o sentimento de prazer, ele gera um excesso de positivo. E todo sentimento em excesso de positivo nos vicia. Nós vamos seguir correndo atrás das coisas que vão entregar mais daquele positivo para nós, mesmo que muitas vezes a gente se magoe, se machuque, né? Se canse, se esgote. Então, olhar para esse positivo e dar uma olhadinha nos medos da punição, nos medos do julgamento de não entregar. E aí, como é que a gente fala? Tá bom, já entendi, eu tenho os dois, o que que eu faço? Bom, aí vem uma dica que eu digo para todo mundo. Todos nós, né, nós aqui já sabemos disso, mas eu vou reforçar. Todas nós temos uma essência. Todas nós temos uma parte que somos um desdobramento dessa parte. Utilizando a teoria do desdobramento do físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet, uma teoria cientificamente já comprovada e aceita pela sociedade americana, diz que a partir do Criador há um primeiro desdobramento, que ele chama de duplo ou dupla, eu chamo aqui de essência, e depois um próximo desdobramento, que somos nós, como a gente se conhece. Então, essa essência é a sua parte mais conectada com o Criador. É a sua parte grandiosa, é a sua parte que não tem desequilíbrios, não tem polos, não tem nem positivo em excesso e nem negativo. Essa essência, nós somos um projeto dela aqui. Logo, o que há para a gente fazer aqui? Aprender a se reconectar com ela, pois ela sabe do nosso programa de vida. Então, toda vez que a gente está identificando em nós excessos que causam desequilíbrio, seja negativo ou excesso de positivo, a gente pode fazer uma conexão com essa essência ao adormecer e pedir a ela: ajusta para mim essa minha percepção. Essa imagem que eu tenho de que eu preciso ficar feliz quando eu entrego tudo, quando eu faço tudo, mesmo passando por cima de mim, é uma imagem distorcida que eu tenho da minha realidade. Sabe, igual aquele negocinho da TV de antigamente, que a gente fazia, a imagem estava com chuvisco, você ia lá e mexia e achava, e a imagem parava de chuviscar. Então, nós pedimos para a nossa essência, faz esse ajustezinho aqui para mim. Ou se eu estou morrendo de medo de ser punido e por isso eu fico me cobrando o tempo todo para entregar, ajusta também essa percepção equivocada que eu estou tendo da minha realidade, que eu preciso desse medo. Então, esse intercâmbio com a nossa essência, que é possível de ser feito ao adormecer, é algo muito simples. O próprio físico diz, é um princípio vital, está disponível para todas as pessoas. Só que a gente nunca foi ensinado a usar. Agora que a gente sabe, vamos usar bastante. E tem mais uma chavezinha que eu quero deixar para vocês. Sempre que a gente identifica essa distorção em nós, então a gente já tem o primeiro passo no autoconhecimento, que é reconhecer a distorção. Então já entendi essa distorção em mim. Passo 2, eu posso escolher abrir mão dessa distorção, que é exatamente isso que eu estou dizendo. A
A gente vai lá pedir para a nossa essência, ajusta isso que eu não quero mais para mim. E eu posso decretar para essa essência que eu fiz essa escolha. Como eu faço isso? Eu falo de uma maneira muito tranquila, e você pode usar a estrutura de decretos que você está acostumada, não tem problema, tá? Se você já tem alguma linha que você segue, pode seguir. Mas eu converso com a minha essência de uma maneira muito natural. Como eu chamo o meu duplo, né, de essência, então eu digo exatamente assim para ela. Essência, agora eu te ouço, porque antes eu não ouvia ela. Então, essência, agora eu te ouço. E por isso eu escolho que toda essa necessidade que eu criei de ser reconhecida através de todas as coisas que eu acho que eu preciso fazer para todo mundo, acaba aqui. E você pode usar as suas palavras para ir formalizando, mas só vai funcionar se você passar pelas duas etapas anteriores. Reconhecer que há uma distorção e depois escolher de coração abrir mão dessa distorção. E aí você só vai formalizar, vai decretar, tá bom? Joia. Bom, aí a próxima pergunta que veio aqui no grupo, boa Tati, dá um bom dia aqui para nós. Oi, Tati. Aí vem a Giovana. Giovana diz assim para a gente: eu comecei a olhar para dentro de mim, creio em Deus e sei que Ele tem o melhor para mim e sei que estando bem consigo fazer o melhor. Sem dúvida, né? Isso é indiscutível. Todos nós, quando entendemos que estamos bem, conseguimos executar as tarefas da nossa vida de um jeito muito mais tranquilo. E essa é a paz que a gente começa a adquirir, essa tranquilidade que a gente começa a adquirir quando a gente começa a fazer o intercâmbio com a nossa essência ao adormecer, começa a colocar o céu para trabalhar. Bem, ela continua, mas sinto tanta falta de tempo para mim. Sei o que gosto de fazer e não é nada demais, é só estar comigo e fazer para mim também. Mas deixo de fazer por estar sempre pensando na família mesmo. Filhas, genros, netos, meu esposo. Desculpa, ela segue. Meu esposo não, até ele não me cobra disso em estar ajudando ou disponível para o outro. É o que eu consigo entender aqui que a Giovana colocou que ela não se sente cobrada pelos outros, que ela mesma também se cobra, né? Um ciclo vicioso está difícil de ajustar, de se sentir sempre cobrada ou em falta. Acho que conecta muito com a pergunta da Regiane, né? Por que dessa cobrança de fazer sempre pelo outro e deixar a gente por último? Eu gosto de lembrar nós, mulheres, o seguinte: nós, socialmente falando, aqui no nosso conjunto onde vivemos, temos a ideia, né, é colocada em nós a ideia de que toda a responsabilidade pela casa, pelos filhos, pelo relacionamento amoroso, casamento, pela sua profissão, é tudo responsabilidade, antes de tudo, da mulher. Se vocês não concordarem, pode falar aí, tá, gente? Vai comentando aqui comigo. Mas o que que acaba acontecendo? Sem querer, inconscientemente, nós nos julgamos umas às outras quando identificamos que algo não vai bem na vida da outra mulher. Exemplo, você vê uma criança, um filho, meio que se acha mal educado, você fala assim, nossa, mas não tem mãe, não? A mãe não ensinou? Aí você fala assim, mas não é isso que mãe que essa pessoa tem. Ela tem mãe e pai. A casa não está bem cuidada. A mulher não tomou conta dessa casa. Ela não cuida, ela é desleixada. E assim, e além das cobranças no trabalho, né? Que nós mulheres ainda nos sentimos duplamente cobradas, porque temos a questão de, poxa, a mulher parece que tem que dar mais conta do que o homem. Então, tudo isso, se a gente for parar assim, racionalmente falando, faz sentido. Mas o inconsciente coletivo de onde nós estamos inseridas nos coloca nessa posição.
Então, nos priorizar é um ato de vitória, vamos falar assim. E uma vitória não só com relação a nós mesmas e todas essas crenças que foram colocadas em nós, uma vitória em relação ao conjunto. Dificilmente a gente vai ouvir alguém dizer assim: que legal, olha só essa mulher, ela cuida dela em primeiro lugar, não é mesmo? Então, nós que estamos aqui para viver uma vida extraordinária, para sair desse dessa sensação de que está todo mundo inconsciente, está todo mundo meio zumbi, muitas vezes no dia a dia, só fazendo, 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 sem pensar no que está fazendo e por que está fazendo. Nós que estamos saindo, acordando disso, porque queremos uma vida melhor, começamos a ver que, como a própria Giovana disse, eu já sei que quando eu estou bem, eu faço o melhor. Então, cuidar de si mesma é um ato de amor por si e por todos que a gente ama. Então, é um engano que a gente cai, é um truque que a gente cai sem querer, de achar que quando eu estou cuidando de todo mundo, mas não estou cuidando de mim, eu estou ajudando as outras pessoas. Não, quando eu estou bem, eu estou mais apta a ajudar a todas as pessoas. Então, mais uma vez, o caminho para a gente sair desse círculo é, primeiro, tomar consciência. Eu reconheço que isso não está legal para mim, que isso é uma distorção que eu comprei, porque, no meu caso, faz 45 anos vivendo nesse grupo social. Então, eu comprei essas informações, mas agora eu posso escolher abrir mão delas e fazer diferente, tá? Eu também sou mãe, eu também sou esposa, também trabalho e entendo totalmente esse desafio de equilibrar todos os pratos e colocar a gente em primeiro lugar. Mas até para que se a gente quer que os nossos filhos e os nossos netos, e eu que tenho filhas, que estou criando outras mulheres, se a gente quer que essas pessoas tenham carinho por elas próprias, cuidem delas próprias, elas precisam ver o nosso exemplo. Então eu faço questão de deixar claro para as minhas filhas, olha, agora a mamãe vai entrar ali no escritório e vai ficar quietinha um pouquinho, porque eu vou fazer coisas para mim. Porque eu quero que quando elas cresçam, elas falem, é ok cuidar de si mesma. Sim, é ok ter um momento no seu dia para você, certo? Não sei se ficou claro, se alguém tem alguma coisa para comentar, tirar dúvidas, tudo certo? Então, bora lá, vamos para a próxima. Pergunta da minha mami, da Su. Bom dia, Flá e amigas queridas. Acho tão difícil quando preciso, por motivos pessoais, mudar o meu projeto do dia. Sempre trago uma culpa por aquilo que deixei para trás. Como lidar com essa incapacidade de ser perfeita? Uau, é desafio, né? Vamos começar do começo. A perfeição não é deste mundo. Então já tem aí um grande desafio, né? A gente começar a ajustar essa ideia, essa distorção. Certo e errado é só lados diferentes da mesma moeda. Certo e errado são convenções. Logo, ser perfeito é quem faz tudo certo. Certo para quem? Né? Então já começa por aí a nossa reflexão. Sei que não precisa, aí ela continua, sei que não preciso ser perfeita e que a perfeição eu nem sei o que é isso aí. Mas é uma cobrança tão grande para isso. De onde vem isso? Memórias, fatos reais ou simplesmente aquilo que vi e julguei que era perfeito? Beleza, muito bom. De onde vem então? De novo, né? Olha só que legal como as nossas perguntas no grupo têm muita conexão, né? Eu acho isso muito interessante, como a gente está bem alinhado. De onde vêm, então, essas autocobranças? Podem vir das nossas memórias? Podem, como a gente falou lá na resposta
para a Regiane. Sim, podem vir das memórias de tudo aquilo que vivemos ao longo da nossa vida, daquilo que fomos cobradas, inclusive daquilo que fomos parabenizados, né? Que nós falamos que gera um excesso de positivo. Pode ser um, algo que você julgou, né? Ouviu que era perfeito? Sim, também. Pode ser algo que a gente olhava, observava e admirava em outras pessoas, ou a gente via em outras pessoas elas sendo reconhecidas quando elas faziam tudo bonitinho. E isso também cria em nós memórias. Não só o que a gente viveu sentindo na nossa pele, mas aquilo que a gente viu outras pessoas passando e que, de alguma maneira, cria algum impacto emocional dentro da gente, também cria memórias em nós, que pode estar sendo ativada durante o nosso dia, ok? E pode também ser um pensamento captado, que não é seu? Pode. Então vamos lembrar. Nós estamos mergulhadas num grande mar de consciências. Estamos todas as pessoas mergulhadas num grande mar de consciências. Lembra, o nosso corpo, ele tem dois comportamentos, a matéria tem dois comportamentos. O corpuscular, que é a parte da matéria, e o ondulatório, que é a parte das ondas, das vibrações. Então, podemos não perceber a nossa conexão quando olhamos só para a matéria, mas quando olhamos para a percepção de vibração, temos um grande mar de conexão. As nossas vibrações extrapolam os limites do nosso corpo. O nosso cérebro, a nossa mente, ela é uma máquina de processar pensamento, mas ela não é uma máquina de criar pensamento. Se fosse assim, um cérebro de uma pessoa morta estaria trabalhando, estaria criando. Então, ele é uma máquina que processa a ideia, a intuição, o pensamento. O que é que vai ser processado aqui? Quem que vai dar, então, o pensamento para processar? Como estamos o tempo todo captando do campo de consciências, estamos captando as consciências que estão associadas à nossa essência. Lembra que, segundo o Dr. Garnier, nós temos a nossa essência, que é uma outra consciência, uma dupla nossa. Temos 107 amigos da nossa essência, que são consciências que não têm um ser encarnado aqui, mas que estão alinhadas com a tua essência para te apoiar nesse projeto aqui de existência. E outras consciências que não sabem do seu programa de vida e que mandam informações equivocadas para você. Então, lembra, a nossa escolha é sempre mudar a chave da nossa consciência. Quem eu escolho receber os pensamentos? De quem? Como eu mudo essa chave? Avaliando a qualidade dos meus pensamentos ao longo do dia. Eu consigo avaliar todos? Não. Mas consigo, ao menos aqueles mais impactantes, consigo fazer um pouquinho antes de dormir, dar uma olhadinha e ver por que eu pensei hoje que não foi legal, que me desequilibrou, ou que eu julguei, né? Então, se eu consigo ir ao longo do dia percebendo a qualidade dos meus pensamentos, eu consigo virar a chave e dizer, não, eu vou me conectar com os pensamentos das consciências que estão alinhadas com a minha essência. Como é que eu sei? Como é que eu sinto em mim se esses pensamentos são realmente do meu programa de vida ou não? Muito simples. Te causa desconforto esse pensamento? Então, tem medo? Tem dúvida? Tem vontade? Não é pensamento da minha essência, não é uma sugestão, uma intuição, uma orientação alinhada ao meu programa de vida.
Olha como é interessante, a gente já sabe isso só na forma da gente falar. Veja só, desde o comecinho, todo mundo que mandou a pergunta falou assim: eu já sei que não dá para ser, que eu me cobro demais. Eu já sei que eu não vou ser perfeita. Eu já sei. Você entende que então você tem uma luz. Você fala assim: eu sei disso, mas eu me deixo levar pelo que me tira disso, né? Então, o físico lá, o Dr. Garnier chama essas consciências que não sabem do nosso programa de vida de parasitas, como se eles fossem sugadores da nossa energia. Lembra? Pensamento, ele é informação, em primeiro lugar, até usando a teoria também científica de John Wheeler. Então, tudo no universo começa na informação. Então, pensamento dá origem através da informação e também da energia. Então, faz parte agora também do nosso trabalho de autoconhecimento observar aquilo que a gente anda pensando. Então, vem um pensamento do tipo, ai, que saco, eu não dei conta, ai, caramba, que problemão, ai, que... Para e fala, isso não é meu, isso não é meu. Posso já nesse instante reconhecer, escolher abrir mão e decretar e formalizar para a minha essência? Posso imediatamente, essência. Agora eu te ouço e já entendi que esse pensamento não é meu, então ele acaba aqui. Esse pensamento de que eu preciso dar conta de tudo acaba aqui, tá? Eu tenho feito muitos testes desta forma, não só em mim, mas nos meus atendimentos individuais, e tenho observado que realmente traz o conforto que a gente busca, sabe? Que você sai um pouco, eu brinco, sai do transe, a gente sai daquele transe que a gente entra de, meu Deus, o que que eu estou fazendo, meu Deus? A gente vem uma pontinha de luz e fala, peraí, Flávia, você não está sozinha, certo? Legal. Espero ter respondido, certo, mano? Tá bom. Bom, a próxima pergunta é da Thaís. Ela diz assim: bom dia, querida. Olá, Thaís. Me auto-saboto. Sempre estou recentemente, acho que ela confundiu, falou, estou recentemente separada depois de 19 anos de casado. Sinto como eu falhei, mesmo sabendo que fiz tudo o que pude pelo meu casamento. Mas eu nunca pensava em mim, sempre estava resolvendo problemas familiares. E hoje estou só e me cobro muito, e me cobro por muito, e sinto que tudo que fiz não foi o suficiente. Porém, eu estou bem hoje por não ter tantas coisas para resolver. E sinto que ainda falta alguma coisa, mas não consigo identificar. Aí fica aquela sensação de impotência. Muito bom. Então, conectando um pouco com a resposta anterior, onde a gente começa a perceber que a gente só cuida bem do que está à nossa volta quando a gente cuida bem da gente mesmo. Então a gente percebe que assim, estamos o tempo todo correndo, né? Como a Thaís falou, puxa, eu tô o tempo todo fazendo coisas pelo meu casamento. E ainda assim fui cobrada e me sinto cobrada por esse sucesso ou por esse fracasso. Toda vez que a gente não tem consciência do que a gente anda pensando e sentindo, a gente tende a não, quando a gente vai expressar numa conversa, num diálogo, a gente pega tudo aquilo que a gente queria dizer, ou seja, todas as nossas faltas, todas as nossas dores, e transforma em agressão, e a gente não consegue explicar. Então, por exemplo, a gente diz assim: você não dá valor em nada que eu faço. O que está escondido nessa fala? Qual é a falta? Eu sinto falta de ser reconhecida, porque eu faço tanta coisa e eu acho que você não me reconhece, eu sinto falta disso. Olha como muda.
né? Então, esse, inclusive, é um princípio da comunicação não violenta. Quando a gente entende que a gente já deu o nosso melhor numa relação, é sempre importante a gente observar a distorção que a gente faz. Num relacionamento, nunca vai funcionar quando só um lado está dando o seu melhor. Os dois lados precisam dar o melhor. Muitos relacionamentos estão esgotados porque normalmente, às vezes, a maioria das vezes é a mulher, ela está tentando carregar aquilo pela vida. Ela está tentando carregar o marido, né, ou a companheira, e os filhos e a casa pela vida. Como a gente faz isso? É uma cilada que a gente cria para a gente mesma. Nós adoramos saber que tudo está sob controle. E quando nós somos muito controladoras, não conseguimos pedir ajuda, muito menos ouvir uma outra opção para fazer a mesma coisa que estamos fazendo. Então, numa relação, é sempre importante a gente deixar claro a necessidade que a gente sente e observar que você vai dar o seu melhor, mas o outro também tem que dar. Então, peça para a sua essência, Thaís, ajustar essa percepção que você criou, essa distorção da tua imagem, vai lá para tirar esse chuvisco de que o seu casamento era 100% responsabilidade sua, porque não é. Seu casamento é responsabilidade sua e do seu marido, né? Acho que eu não sei se você era casada, se é seu marido ou sua esposa, tanto faz. A responsabilidade é do seu par também. Então, tira de você esse peso, peça para sua essência, quando você for fazer o processo do bom adormecimento, para ela fazer esse ajuste, tá bom? Muito bem. Aí a próxima aqui é da nossa querida Célia. Vamos lá. Ela diz: boa tarde a todos. Eu me separei, divorciei há quase 20 anos, depois de um casamento que durou 17 anos. Não me sinto responsável pela separação ou tenho algum sentimento de culpa, porém não consigo me relacionar com ninguém. Percebo que até o momento não conheci alguém que pense pelo menos parecido comigo. Acredito que eu, inconscientemente, afasto qualquer possibilidade. Resultado, nada acontece. Tenho muito receio de perder a minha liberdade, que é um valor de extrema importância para mim. Os homens que conheci queriam me controlar, ou até tinham medo de mim. Muito legal. Bom, deixa eu só contar aqui, ó. Perceba que até o momento não conheci ninguém que pense pelo menos parecido comigo. Veja só. Quando a gente está buscando uma relação, eu sei, eu entendo, é desafio a gente encontrar pessoas que pensam mais ou menos como a gente e tal. Só que a gente está entrando nessas buscas já com uma caixinha pré-determinada, né? Primeiro tem que pensar como eu. E aí começa um grande desafio. Ninguém é igual a gente. Ninguém. Aliás, eu acho que se a gente se relacionasse, se a gente pudesse namorar com a gente mesmo, a gente não ia aguentar, né? Eu não ia, tá? Me aguentar. Então, a gente pensa assim, peraí, eu preciso observar, eu posso me abrir para pessoas que pensem diferente, e será que a gente conseguiria chegar num acordo, mesmo pensando diferente? Então, veja que você, sem querer, já coloca um controle na hora de buscar alguém, né? Ai, a gente adora controlar, né? E aí, o que que acontece? Os homens que conheci queriam me controlar ou tinham medo de mim. Então, veja só, eu já estou entrando numa relação onde eu já estou determinando, vai ser desse jeito ou nem vem, né? E com isso a gente não se permite, de novo,
será que não existe algo que é diferente de mim, mas que eu posso combinar com a minha ideia de pensar? Trabalhar um pouco essa flexibilidade, né? Então, ajustar de novo essa percepção. Por que que precisa haver controle numa relação? Por que que um tem que controlar o outro? Que medo que está escondido atrás disso? Né? Muitas vezes a gente tem um medo de ser passada para trás, talvez, às vezes, a nossa experiência ou as nossas experiências de relacionamentos anteriores começam a criar para a gente assim, ó, se você não tocar o bumbo assim do seu jeitinho, vão te passar para trás, vão te fazer de tonta, igual já te fizeram. Mas te fizeram porque você era uma pessoa lá atrás e a pessoa com quem você se relacionava lá atrás também não é a mesma da que está aqui na tua frente hoje. Então, reconhecer isso. Por que que eu preciso de tanto controle nas minhas relações? Será que eu preciso realmente perceber que relacionamento é controle mútuo? E se eu for totalmente livre, qual é o medo que eu tenho aí? Ah, ele vai me deixar. Ah, ele vai me fazer de tom. Ai, então, essência, ajusta para mim essa percepção. Ajusta para mim a percepção de que relacionamento precisa ter controle. Ajusta para mim a percepção de que duas pessoas não podem estar juntas pelo simples fato de quererem estar juntas. Que duas pessoas não precisam necessariamente concordar em tudo para estar juntas, né? Então fica aí essa dica. Pode falar, Célia. Bom, boa noite. Eu cheguei atrasado um pouquinho. Boa noite a todas vocês. É sempre muito bom estar aqui com vocês, ouvindo essas mulheres maravilhosas. Gratidão. Na verdade, eu já experienciei, já experimentei isso. Eu já tive um relacionamento bastante livre, assim. Ele era inclusive bem mais jovem que eu. Foi meu primeiro relacionamento depois que eu me separei. E ele era exatamente o oposto do meu ex-marido. Então foi uma coisa assim muito gostosa. Ele era muito autêntico, muito romântico. Era totalmente diferente do que era o meu ex-marido. Então foi uma coisa assim muito gostosa, assim. Foi mais ou menos um ano. Até hoje a gente se fala e tudo, mas ele hoje casou, enfim, tem filhos com outra pessoa e tal. E a gente é amigo, né? Uhum, Mas o que eu quis dizer assim eu sinto o medo meu é de perder a minha liberdade. Na verdade, pode até ser que eu tenha, eh, se bobear, né, querer controlar a situação, mas assim, é o contrário, eu tenho medo de ser controlada por uhum, causa da minha liberdade. E assim, eu gostaria de conversar com uma pessoa que tivesse alguma coisa a ver comigo. Por exemplo, às vezes eu me sinto um ET, né? Assim, eu começo a falar umas coisas, as é, pessoas falam, nossa, de onde que ela tirou? Pensa que eu sou maluca, enfim. Então, assim, é muito, muito diferente. As pessoas que eu encontrei, eu sinto até que eles têm até admiração. Depois eu me relacionei com mais umas duas pessoas e assim, foi sempre muito conturbado. Mas assim, eu percebo que tem essa admiração. E hoje a gente até se encontrar na rua, é, amizade ficou, né? Não é nada assim. uhum, uhum, Mas, então eu sinto que o meu maior, por exemplo, eu vejo uma pessoa já que eu poderia conhecer, né? Falei, "Ih, nossa, olha o jeito que ele fala, não sei o que", já começa a julgar. Isso é terrível. uhum, A julgar, assim, já ler a pessoa, né? uhum, Já e achar que aquele não, aquele lá é machista, aquele lá é querer, né, mandar em mim, aquela coisa toda. E eu já saio, eu nem converso, quer dizer, olha o horror, né? Eu não chego nem a conversar com a pessoa, mas eu já olho assim, já. Então eu percebo que eu crio essa barreira. E assim, assim, eu vivo muito bem sozinha.
Mas assim, ao mesmo tempo eu sinto falta, né, de ter um companheiro, ter uma pessoa. É diferente você ter um relacionamento com uma pessoa que você um companheiro do que um amigo, né. Claro, claro. Então é isso, assim, eu percebo que a minha dificuldade é essa, deixar, né, a coisa acontecer, enfim. Olha, É, então a dica que fica é exatamente essa, você já reconheceu, né? Então, reconheci que eu já estou julgando previamente as pessoas que eu conheço, né? Posso escolher não julgar. E aí é só conversar com a essência e pedir para tirar essa distorção de você. Você pode decretar para ela da forma que eu te falei agora no comecinho, né? E você pode também pedir para consertar em você a percepção de que relacionamentos tiram a liberdade. Que se eu me relacionar, eu estarei presa, né? Não serei mais livre. E aí vamos ver o que que vem, vai pedindo aí, né? Lembra que toda vez que a gente pede para a essência é sem medo, sem dúvida e sem vontade, então não classifica, simplesmente diga o que é o melhor para o meu programa de vida. Lembra a famosa prece que Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade, não a minha. Então, confia e vai fazendo esse trabalho aí, tá bom? gratidão. Bom, seguindo aqui, a gente tem mais algumas perguntinhas, vamos lá. Estamos dentro do nosso horário. Bom, a Marlene pergunta aqui pra gente. Boa tarde. Tem dia que acordo toda feliz, me sentindo capaz, mesmo sem nada de diferente ter ocorrido. E em outros me sinto sem capacidade. Parece que os outros estão melhor. Perfeito. Então, o que acontece durante o nosso processo de adormecimento? Então, utilizando os conhecimentos da teoria do desdobramento do espaço e tempo, a gente sabe que a parte ondulatória do nosso corpo se separa da parte corpuscular quando entramos no sono REM, no sono profundo, no sono paradoxal. E ela tem a oportunidade de passar por uma aceleração suficientemente adequada para chegar até o espaço e tempo que está a sua essência, a sua dupla, que tem todas as informações para o seu programa de vida. Quando não aceleramos a nossa frequência, né, dessa parte ondulatória, ficamos presas nas consciências que habitam o que ele chama de tempo futuro. Tá? É uma percepção nossa de tempo de que esse espaço e tempo está no futuro. Quando paramos lá no tempo futuro, o que acontece? Recebemos das consciências que não sabem do nosso programa de vida, ou seja, dos parasitas, informações que não estão adequadas ao nosso programa. Então, informações que estão normalmente atendendo ao nosso ego e não à nossa essência. Quando a gente acorda super bem, dormimos bem, não estamos cansadas, maravilhoso. Você conseguiu fazer o processo do bom adormecimento, pôs a sua parte ondulatória na aceleração suficiente para passar pelo tempo futuro e chegar no espaço-tempo considerado passado, tá? O tempo é um só, mas a percepção é de passado, onde está a sua dupla, a sua essência. E aí você vai acordar felizona, inclusive a sua essência, ao fazer o intercâmbio de informações no seu corpo, tá? Na parte corpuscular, consegue até apagar registros de memórias que não estão adequadas para o seu programa de vida. Então, maravilhoso, funcionou. Acordei mal, cansada, desanimada, não fiz o processo do bom adormecimento adequadamente. O céu não trabalhou para mim, muito pelo contrário. Eu pus o céu para me atrapalhar. Fui lá nas consciências do futuro, onde estão os parasitas, e fui atendida com base em todos os meus medos, preocupações, dúvidas, raivas, disputas, desejos, apegos.
E aí acordo desanimada, me comparando, me julgando, julgando o outro, cansada, tá? Então, provavelmente, Marlene, tem noite que você está fazendo certinho, tem noite que não tá. É assim com todo mundo? É assim, tá? Às vezes acontece da gente não conseguir fazer o processo. Embora ele seja muito simples, mas às vezes a gente adormece antes e não funcionou. Sem problema, você tem a noite que vem para fazer de novo, tá bom? Oi, Sil, pode perguntar. Oi, querida, boa noite, pessoal. Eu queria perguntar sobre o sonho. Quando a gente tem esses sonhos que a gente levanta, às vezes, muitas vezes, sonhos repetidos, né? Que é sempre o mesmo sonho, ou que você está perdida, ou que você está no mesmo lugar, e você não levanta bem, mas você levanta com a lembrança daquele sonho. Também é uma transposição para o futuro, como você falou, na nossa vibração. Sim, perfeito, Sil, exatamente. Então, quando a gente tem sonhos ruins, sonhos confusos, que a gente não acorda bem, paramos no tempo futuro. E o que há nesse espaço-tempo futuro? Há todos os potenciais criados pelos pensamentos da humanidade. Tá? Então, tudo isso baseado na teoria científica do Dr. Garnier Mallet. Lá, todos os nossos pensamentos habitam, né, esse campo de consciência. E eles se tornam potenciais futuros que podem ser atualizados, usando os termos do Dr. Garnier, ou podem ser vivenciados por qualquer pessoa. Então, quando a gente tem esses sonhos confusos, nós paramos lá no futuro e estamos visitando esses potenciais. Tudo isso, pessoal, acontece num tempo imperceptível para nós, tá? Então, por isso que quando a gente tem pesadelo, tem sonho confuso, pode ter certeza, fui parasitada. Essa noite que passou, eu sonhava com larvas, eu via as larvinhas, elas caindo, elas passando, eu via até a corzinha delas, assim. Acordei e já fui conversar com a minha essência, falei, já entendi que eu fui parasitada. Muda, tira essa distorção da minha visão. Muda essa minha percepção, porque eu quero que o meu dia hoje seja alinhado ao que eu vim fazer aqui, e não aos desejos do meu ego, aos meus medos, às minhas vinganças, aos nada, sem polarização, tá? Então, é isso mesmo. Gratidão, filha. Gratidão. Bom, aí seguindo aqui no nosso grupo, a pergunta que vem agora é da Roberta. Oi, Roberta, tá aqui com a gente também. Boa tarde. Com tantas demandas e pressão, acabo perdendo o foco e me perdendo nas tarefas. O cansaço mental parece que bagunça todo o corpo. Como melhorar? Usar as técnicas para me ajudar. Muito boa pergunta também, viu? Ó, pensa só. Quando a gente está se sentindo pressionada, cobrada, a dica é para, que você entrou no transe, entrou na conexão dos pensamentos que não te colocam na vibração da sua essência. Então, tá me confundindo, tá me cobrando, tá me tirando do meu eixo. Para e faz esse decreto, escolhe com a tua essência, fala, querida essência, querida, dá o nome que você quiser, centelha, o nome que você quiser dar para essa parte tua grandiosa. O importante é que você saiba com quem você está falando. Então eu digo assim, essência, saí do meu programa de vida aqui, mas agora eu escolho que toda essa sensação de pressão, de cobrança que eu estou sentindo agora acaba aqui. Eu quero voltar agora para o meu programa de vida. Ajusta a minha percepção, tá? E aí, o mental, pensa só. Lembra que a gente entendeu que o nosso cérebro, ele é uma máquina de manifestação de pensamento. Quando o meu mental, o primeiro passo que as consciências parasitas vão fazer
para te tirar do teu programa de vida, da tua conexão com a tua essência, é bagunçar a mente, para você não ter gestão dos seus pensamentos. Por isso que eu digo, tá confusa, para na hora e fala, sai do transe, Flávia, acorda. Você está entrando na conexão, na vibração que não é adequada com a sua história aqui. Qual é a outra coisa que vocês devem estar vendo assim a rodo acontecer no dia a dia que as consciências parasitas fazem? Insônia. Por quê? Porque toda noite ao adormecer você pode ter contato, pode fazer esse intercâmbio com a tua essência, mesmo sem saber se programar para isso. O que a gente aprende aqui é programar para ter isso como um relacionamento frequente com a nossa essência. Então, quantas pessoas vocês conhecem que tomam algum remedinho para dormir? Todo mundo aqui conhece pelo menos uma. Se eu estiver falando bobagem, vocês escrevam aqui. Vocês estão entendendo o processo que está sendo criado para tirar a humanidade do nosso caminho, do que a gente veio fazer aqui. A gente não foi criado para sofrer, tá, gente? Esqueçam isso. Sofrimento é outra distorção que nós temos. Então, mente confusa, embaralhada, para tudo, Roberta, para tudo e fala, não, isso aqui não é meu programa de vida, eu não fui criada para sofrer, eu não fui criada para me pressionar, eu não fui criada para ter confusão. Isso aqui é distorção baseada no meu ego. Eu estou me conectando, eu estou distorcendo a minha vibração e estou me conectando com as consciências que atendem ao meu ego. Mas agora que eu já entendi isso, eu escolho. Então, reconheci, agora escolho virar a chave. E faço um decreto para minha essência, faço um combinado com ela, formalizo com ela. Essência, toda essa confusão, toda essa distorção que eu estou criando para mim nessa situação acaba aqui. Ok? Depois, se você testar, Roberta, conta pra gente semana que vem como foi. Eu quero saber. O feedback de vocês é muito importante, me ajuda bastante, tá? E Tá quem bom, mais Flávia, testar, combinado, obrigada. gratidão. E quem mais testar também vai dando feedback aqui. Pode pôr no grupo ou falar aqui na nossa live de terça. Bom, próxima pergunta, muito desafiadora essa aqui da Lia. Olha, oi, Lia. Como se blindar do ambiente familiar? Questões de filho, marido, pais, sei que faz parte das relações, mas a interferência em nosso estado emocional é mais forte quando se trata de família e muitas vezes detona com a nossa harmonia. Sim, é verdade, é um grande desafio a gente manter o nosso equilíbrio emocional, né? Muitas vezes a gente aguenta muita coisa com a gente, mas quando pega nas pessoas que a gente mais ama, é desafiador. Bem, o primeiro ponto é nós estamos totalmente conectadas com todas as consciências ao nosso redor. E com as essências, né, com as duplas dos nossos filhos, mais ainda. Pensa que por 9 meses, se você gestou seus filhos, se eles são seus filhos genéticos, né, eles ficaram em contato, você e você e sua essência, e a essência do seu filho e o corpo dele aqui, né, e o corpo desdobrado, vocês tiveram contato full time. Então existe uma conexão muito forte. O fato é que da mesma forma que nós não toleramos vê-los sofrer, nós acabamos confundindo amor com controle. E aí queremos que eles sejam e que as coisas sejam do jeito que a gente quer, do jeito que a gente entende que é o melhor para os nossos filhos, para os nossos pais, maridos, esposos, etc. Eu sei, gente, não é fácil, eu também sou mãe, eu sei que não é moleza, não. Mas trazer essa consciência de que, da mesma forma que você tem um grande você, que você tem o seu primeiro desdobramento a partir do Criador, que você não está sozinho,
que você tem a sua essência o tempo todo, só esperando para você pedir a ajuda dela. Da mesma forma, cada ser humano tem também, incluindo nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros. Então, quando eu começo a ficar com medos, com questões de ver minhas filhas sofrerem, por exemplo, eu já peço para minha essência se conectar com a essência dela, da minha filha, por exemplo, e pedir para ajustar em mim as distorções que fazem com que eu não consiga compreender qual é o programa de vida da minha filha aqui e ajustar nela as percepções dela para que ela viva melhor o seu programa de vida aqui. Toda noite ao fazer intercâmbio com a essência, peça tranquilidade, peça calma, peça para tirar de você essa sensação de que a gente precisa ajudar a resolver, a gente vai fracassar como mãe, como amiga, como esposa, como filha, se não resolver para os nossos pais, se não resolver para os filhos, para os nossos companheiros. E peça para ter essa tranquilidade de que está acontecendo o melhor no programa de vida de cada um. Tá? Você vai ver que você vai ficar bem mais tranquila. E ao longo do dia, de novo, tô desesperada aqui, tô vendo que meus filhos não estão dando certo. Para e pede ajuste. Ajusta para mim essa distorção. Por que que eu tô vendo isso nos meus filhos? Por que que eu tô vendo isso na minha esposa ou no meu companheiro? Por que que eu tô vendo meu pai e minha mãe desse jeito? É só a minha percepção. Ajusta em mim, tá? Aí você vai falar, Flávia, tem hora que não dá. A gente já tá tão nervosa. O que que a gente faz? Pede para tirar esse nervoso. Essência, agora eu te ouço, por isso eu te peço. Esse nervoso que eu estou sentindo em ver minha filha fazendo tal coisa, acaba aqui. Esse desespero acaba aqui, porque isso ajuda a gente a equilibrar o nosso nível vibracional de novo, para daí entrar na frequência mais fácil com a nossa essência, certo? Entrar na aceleração que está adequada com a nossa essência. Vamos lá, vamos seguir. Ajudou, Lia? O que que você acha dessa resposta? Droga, não tem aquela varinha mágica pra gente, né? Gente, é desafio entender que as pessoas que estão mais próximas de nós, muitas vezes os desequilíbrios dela mostram muito sobre nós mesmas e não sobre elas. São caminhos, são mestres para a nossa descoberta do nosso autoconhecimento. Ô, Flávia sempre ajuda, mas a trabalheira é nossa mesmo, não tem jeito. Ontem eu fiz um post, achei muito divertido, assim, onde eu falo, o problema de nós mulheres chutar um balde é que depois é a gente mesma que tem que ir lá correr atrás para pegar ele de volta, então não adianta muito para nós. Ai, vamos lá. Meninas, está quase acabando, tá? Caso alguém precise se ausentar, fique à vontade, eu sei para respeitar o nosso horário, mas eu vou seguir para não deixar ninguém sem resposta aqui no grupo. Então, a Má faz uma pergunta. Boa noite, muito prazer. Estou só hoje conseguindo escrever. Sempre chego atrasada. Que bom que você chegou, Má, é isso que importa. Estou num processo de separação. E apesar do marido dizer que a grande culpada da separação fui eu, Isis, não pego a culpa para mim, não. Mas ainda amo, e está difícil lidar com a solidão ou a solitude. Parece que até os amigos sumiram. É. O que que acontece quando uma relação está terminando? Quando a gente se relaciona, qualquer tipo de relação, tá? Nós temos um nível de consciência alinhado, eu chamo de emaranhamento no nível de consciência. Então, isso determina não só a sua conexão no seu casamento, mas com todos os seus amigos, com todas as pessoas com quem você se relaciona, chefe, todo mundo. Quando a gente começa a mudar o nosso nível de consciência, quando a gente começa a aprender um pouco mais, querer caminhar um pouco mais, vamos dizer assim, você muda de degrauzinho.
E às vezes aquelas pessoas com as quais a gente se relaciona não fazem mais sentido para nós. A gente não faz para elas e elas não fazem para nós. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo quando a gente faz o trabalho de autoconhecimento é de se observar que, às vezes, aquelas relações talvez não façam mais sentido e respeitar isso em você. Vai com calma, não é assim, ai, também chutei o balde, olha lá, falando do balde. Também, não é que eu vou falar, então não converso com mais ninguém, ninguém mais serve, não é isso. Aliás, um dos caminhos do autoconhecimento que a gente mais cai na cilada é da humildade. A gente não pode deixar ela de lado, porque não é porque você se melhorou nesse ponto que você é melhor que as outras pessoas, ok? Mas acontece que às vezes aquelas pessoas já não fazem mais sentido para você. Então comece avaliando com calma, por que isso? Por que essa necessidade? Por que eu não sinto mais a mesma alegria em estar com essas pessoas ou com essa pessoa? Por que aquela conversa antes fluía tão bem e agora parece que a gente não tem mais papo? Isso acontece até dentro de família mesmo, tá? Respeite-se e vá com calma. Peça bastante orientação para a tua essência. Peça bastante ajuste de percepção. Que você vai ver que muitas vezes não é que as pessoas estão erradas e nem você. Você só, vocês só não conversam mais a mesma língua, o que não impede de haver uma relação respeitosa entre as duas partes. Certo? É como quando a gente conversa com uma criança. Você fala coisas que não necessariamente uma criança entende. Mas quando você vai conversar com uma criança, você se dedica para respeitar ela e vai falar, né, vai tentar compreendê-la e falar a língua dela. Tá bom? Não sei se eu ajudei, mas é isso aí. E lidar com a solidão, na verdade, não é lidar com a solidão, né? A gente começa a lidar. Eu passei muito por isso, viu, quando eu comecei meu processo de autoconhecimento. A gente começa a lidar com uma troca de turma. Pessoas saem, mas outras chegam. Só que isso leva um tempo. É um tempinho, mas começa a acontecer. Porque primeiro a gente tem a sensação de perda, né? Eu estou perdendo essas pessoas. Mas na verdade eu só estou passando, né? Essas pessoas foram importantes nesta etapa. Mas agora eu entrei numa nova etapa, onde tem outras pessoas importantes também. Não é descartar, é só complementar, né? Eu vou seguir, só que agora, para essa outra parte da caminhada do meu programa de vida, as companhias necessárias são essas novas aqui, tá bom? Bom, a Alexandra faz a mesma pergunta, e a última pergunta aqui, que eu achei, assim, linda, Camila, ótima noite, bom descanso para você, faça um bom adormecimento, um bom intercâmbio com a tua essência, tá? Bom, a última pergunta para a gente aqui do grupo é da Tatiane. A Tatiane diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber como perdoar. Me sinto que fui enganada por muito tempo, por uma amizade que dizia ser verdadeira. Pessoal, só uma dúvida: vocês estão ouvindo o som de uma cigarra de fundo? Está atrapalhando o áudio? Não? Tá bom, eu acho que ela veio bem aqui pertinho da minha janela. Bom, vamos seguir então. Me sinto que fui enganada por muito tempo por uma amizade que dizia ser verdadeira. Hoje, infelizmente, tenho ranço e não tenho vontade de conversar com essa pessoa. Ela se diz arrependida, mas eu não acredito mais no que ela diz e esse sentimento me faz mal. Obrigada. Como superar isso? Então, vamos lá. Eu tenho uma visão muito fácil, na minha opinião, sobre o que é perdão. Pensa só, a gente só entende que precisa perdoar alguém porque esse alguém fez algo de ruim para nós, né? No caso dela, é uma amiga que traiu a amizade dela, a confiança dela. E se eu pudesse simplesmente não carregar comigo essa sensação de mágoa, de traição, de desconfiança, de injustiça? Será que eu precisaria perdoá-la?
Não. O perdão não vai fazer o menor sentido mais para você, porque ele acontece no momento em que você escolhe que você não quer mais carregar a mágoa, a injustiça, a traição que aquela pessoa fez para você. Aí está o segredo do ajuste da percepção com a tua essência. Significa que eu posso, então, pedir para a minha essência mudar em mim, dizer que eu escolho de coração aberto não sentir mais essas mágoas, etc. Posso, mas só vai funcionar se eu realmente reconhecer em mim que eu estou carregando essas mágoas, injustiças, traição, escolher de verdade abrir mão delas. E aí eu posso, então, decretar e, durante o adormecimento, fazer, durante o intercâmbio, pedir para a minha essência que, à noite, lá no meu sono profundo, no meu sono REM, ao fazer o intercâmbio, eu quero que a minha essência ajuste em mim, resolve em mim todo esse turbilhão, esse problema dessa percepção que eu tenho em relação a essa pessoa que me traiu, né, nessa amizade que me traiu. Isso significa que você vai ter vontade de conversar com essa pessoa? Não sei, tá? O que significa? Que esse peso que você está carregando no teu coração vai desaparecer. Às vezes aquela pessoa não era realmente, ou hoje ela já nem faz mais sentido na sua história de vida. Então significa só que ela vai passar pela sua vida. Só que hoje, com todos esses sentimentos distorcidos dentro de você, você não deixa ela passar. Você fica agarrada nela como se fosse uma pedrona, e aí ela está te afundando lá na vida, né? Então, o perdão vem quando a gente decide, escolhe conscientemente abrir mão daqueles sentimentos que eu senti, que me magoaram, que me machucaram, que foram dolorosos em mim e que me fazem acreditar que eu preciso perdoar. Ok? Bom, essa é a nossa última pergunta. Ó, passamos 12 minutos só do nosso horário. Mas eu acho que valeu a pena, né, gente? A nossa live hoje foi muito gostosa. Muitas perguntas maravilhosas no grupo. Eu estou muito feliz de ver nosso grupo caminhando e evoluindo. E eu tenho certeza que a gente vai só melhorando juntas, né? É para isso que a gente está aqui. Bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos encerrando. Gratidão sincera e Gratidão. profunda a todas vocês. Gratidão, gratidão. Até Um semana beijo que para vem. todos. Beijo. 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 Beijo, boa Tchau, semana. tchau. Boa semana para nós.